Olá, alunos. Então, vamos dar início ao conteúdo da disciplina de METEC, que é formatação do TCC. Então, só relembrando, essa parte aqui a gente vai ver um pouquinho sobre como é que a gente formata o trabalho de conclusão de curso. Tudo, claro, feito em cima do Word, do programa Word, do Office. Então, as margens do TCC, pessoal, é o seguinte: elas terão essas medidas. Então, canto superior 3, inferior 2, esquerda 3, direita 2. Como é que eu faço isso, professor? Então, vocês vão aqui em layout de página, né, no caso layout lá do Word. Vocês vão clicar aqui em margem, e aí vai abrir aqui algumas opções. Aí vocês clicam em personalizar margens. E aí vai aparecer uma tela muito parecida com essa. E aí vocês colocam aquelas numerações 3, 3, 2, 2, que é aquela numeração que eu passei para vocês. Então esse é o primeiro método. Então todas as páginas terão que ter aquela marcação de tamanho, né? 3, 3, 2, 2, as margens. Com relação ao tamanho das letras, o trabalho escrito, que é esse aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, que é essa parte aqui escrita do TCC, ela é toda escrita em Arial 12, ou seja, o tamanho da fonte é 12 e o tipo da fonte é Arial. Tem algumas universidades também, e pela BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, eles aceitam também de Times Roman, a fonte. Mas eu acho Arial uma letra melhor visualmente para os trabalhos. Então você pode utilizar o Arial. Então, dos títulos, os títulos dos capítulos, não é? É Arial, tamanho 14, caixa alta, ou seja, todas as letras maiúsculas, aí pode ser todas as letras maiúsculas ou só a primeira, e negrito. Se for subtítulos, tamanho 12, Arial, se você quiser também pode colocar em caixa alta e negrito. E o texto ele deve ser justificado. Como assim, professor? Como vocês sabem, justificado é quando essa parte aqui, essas duas margens, tanto do lado direito aqui de vocês, quanto o lado esquerdo, ficam retas. Então a gente fala que é justificado. E aonde eu vejo isso? Aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui é justificado à esquerda, centralizado, que é essa parte assim, ó, deixa centralizado na página. Justificado à direita, ou justificado à esquerda, aqui justificado à direita, melhor dizendo, e aqui justificado. Então é aqui que a gente faz a justificativa no caso. Então, vamos lá. O espaçamento entre as linhas deve ser de 1,5, ou seja, aqui, ó, entre uma linha e outra deve ser de 1,5. Aonde vocês veem isso? Espaçamento de linha aqui, ó. Esse item aqui. Então, era isso que eu falei para vocês. Então, vamos agora com relação às citações. Então, gente, se vocês forem usar citação de autores, de livros, né, de pessoas que estão falando sobre o tema de vocês, o que vocês podem fazer? Se for até 3 linhas, vocês podem colocar da seguinte forma. Então, vocês colocam aqui conforme fulano, ou seja, conforme a pessoa, que vocês pegaram o autor, o ano que o livro foi escrito e a página. Isso aqui depois eu vou explicar no referencial teórico. Tem lá o ano que o livro foi escrito ou lançado. A página que vocês pegaram. E aí, se for até 3 linhas, o que vocês podem fazer? Abre aspas e coloca o texto literalmente como o autor falou. Até 3 linhas. Ou, nesse outro formato aqui, aspas, coloca a frase do autor e finaliza aqui a aspas e coloca entre parênteses o nome do autor, o ano e a página desse livro. Aqui, tamanho de letra é igual o tamanho normal do texto, ou seja, Arial 12,
espaçamento 1,5, só você vai colocar entre aspas. Só que, quando for uma citação acima de 3 letras, ou acima de 3 linhas, melhor dizendo, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um recuo, que a gente fala. O que é o recuo? É a margem e mais a direita, aqui. E aí, seguinte, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Então, né, o recuo você faz. Como é que eu faço o recuo? Então você vem aqui no parágrafo, abre muitas vezes aqui no Word de vocês uma régua, tanto aqui quanto aqui. Então, você seleciona todo o texto, você quer fazer o recuo, e vai aparecer aqui uma régua. E aí você, quando aparecer essa régua, você puxa a margem dela até o limite de mais ou menos 4 a 6 centímetros. Que aí vai ficar aqui. Que é no caso que foi feito aqui, ó. E aí vai ficar essa citação maior que 3 linhas. Lembrando, citação acima de 3 linhas tem que diminuir o tamanho da fonte. Lembra, o texto é Arial 12, aqui vai ser Arial 10. E pode continuar espaçamento 1,5, não tem problema. Alguns autores, algumas faculdades pedem para ser espaçamento simples, mas aqui está espaçamento 1,5, não tem problema também. Então, como eu havia dito para vocês, capítulos são escritos caixa alta, ou seja, todas as letras maiúsculas, negrito, fonte Arial, tamanho 14, subtítulos Arial 12, negrito, e os capítulos devem ser enumerados, ou seja, a gente já está fazendo isso. Delimitação do tema 1, justificativa 2, objetivos 3, objetivo geral 3.1, objetivo específico 3.2, problematização 4, 5, hipóteses. Então a gente já está fazendo nesse esquema. Eu não vou explicar agora para vocês enumerar as páginas, que ela dá um pouquinho mais de trabalho, e a gente vai ver isso só no terceiro ano, quando vocês finalizarem o TCC de vocês, quando a gente for finalizar o sumário, que a gente vai ter que enumerar as páginas. Lembra que eu falei para vocês também que vocês vão ter que guardar todas as bibliografias, ou seja, livros que vocês estão utilizando para fazer o trabalho de conclusão de curso. Então, digamos, você pegou um livro. Como é que vocês colocam a bibliografia lá? Todo livro é escrito por um autor. Então, o autor vem aqui, ó, no começo, ou seja, primeiro a gente coloca o sobrenome dele, vírgula, ou você pode colocar a sigla do nome dele ou o nome dele todo, aí depende de você. O nome do livro, a cidade onde o livro, onde é a editora, né, no caso, fica a sede dela. Aqui é a editora, o nome da editora, editora Unesp, e o ano que o livro foi escrito. Pessoal, onde é que vocês conseguem essas informações, tanto da cidade, a editora e o ano? Nas primeiras páginas do livro tem tudo isso, tem lá a cidade, editora, o ano que o livro foi lançado, e se o livro tem edição 1, edição 2, edição 3, aí vocês podem colocar aqui também, não tem problema. Ou aqui mesmo vocês podem até colocar a página de onde vocês tiraram a citação. Se for uma revista, um artigo de uma revista científica, um artigo de uma revista de uma universidade, também sobrenome do autor, vírgula, o nome do autor, o título do artigo, a revista onde foi publicado, a cidade, e muitas vezes se tiver volume, e a página de onde você tirou, e o ano que foi publicado esta revista. Se for dissertação, que é ligada a mestrado, e tese, que é doutorado, mesma coisa. Sobrenome do autor, vírgula, a sigla do nome do autor, o título do mestrado ou do doutorado. Aqui, se for mestrado, você vai colocar dissertação de mestrado, e se for doutorado, você vai colocar tese de doutorado, a cidade, onde fica a universidade, no caso onde foi apresentado a defesa desses dois, ou de tese ou de dissertação. Aqui no caso é a Pontifícia Universidade Católica, a famosa PUC de São Paulo, e o ano, 1991. Se for um artigo de jornal impresso, porque também a gente tem hoje o jornal online. Se for impresso, então vocês vão pôr
sobrenome, nome do autor ou do jornalista, o título da reportagem, o jornal onde foi publicado, a cidade de onde o jornal circula e a data quando foi publicado e muitas vezes até o caderno, ou seja, caderno de esportes, caderno de economia, caderno de cultura. Você tem vários tipos de caderno nesses jornais. E aí muitas vezes você pode até colocar a página onde estava aquela reportagem. E se for o que é mais utilizado hoje, pessoal, tanto os livros quanto a parte online. Online é o seguinte, se for um livro que ele é todo online, então você vai pôr o autor, o sobrenome do autor, título, só a sigla do nome dele, é o nome dele completo. Então aqui, Shakespeare, William, Romeu e Julieta, o livro, né, bem famoso aí, da literatura inglesa. Aqui, que é uma edição completa, né, de William Shakespeare. Aqui, no caso, no site de uma biblioteca pública aí na internet. E vocês colocam assim, disponível em, e o link todo do site. Não é para pôr só o primeiro link da página. Tem que pôr todo o link do site. Eu vou explicar depois para vocês. Acesso, a data de acesso de vocês terem acessado essa página. Pessoal, é o seguinte, se vocês pegarem digamos, de uma página do UOL, vocês vão pôr aqui então, digamos que vocês pegaram a reportagem do UOL, lá que fala sobre algum artigo, alguma reportagem que fala sobre o seu tema. Então você vai pôr portal UOL, ponto. Ou vocês podem colocar também, se tiver lá o nome, muitas vezes essas reportagens não tem o nome do autor. Se tiver o nome do autor, vocês podem colocar primeiro o sobrenome do autor e depois vírgula o nome dele. Se não tiver, vocês podem colocar como eu estou falando para vocês. Portal UOL, ponto final. Disponível em, 2 pontos. E vocês vão colocar todo o link da reportagem. Não é para colocar só, por exemplo, www.uol.com.br. Não. Vocês têm que clicar na reportagem, vai abrir a página, aí o link lá do site vai ser um link grande. E aí vocês vão copiar todo aquele link e colocar depois aqui na referência bibliográfica, aqui nessa parte azul. Ele vai ficar com uma parte azul quando vocês copiam o link. E aí vocês vão colocar acesso em, coloca a data que vocês acessaram essa página. Ok? Então isso que eu gostaria de passar para vocês no primeiro momento. Depois, ao longo das aulas, a gente vai tirando outras dúvidas em relação à formatação. Muito obrigado pela atenção de vocês. E até a próxima.